Sinceramente, tem uma coisa acontecendo na seleção brasileira que está deixando muita gente sem entender absolutamente nada. Como um dos jogadores mais decisivos da nova geração, simplesmente não ganha oportunidades. E o mais curioso é que quanto mais tentam explicar a situação do Endrick, mais perguntas aparecem. Depois do empate do Brasil contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo, a revolta da torcida aumentou ainda mais. Enquanto alguns jogadores fizeram partidas abaixo do esperado e permaneceram em campo até o apito final, Endrick sequer saiu do banco de reservas. E foi justamente aí que começaram as discussões. Afinal, por que um atacante tão talentoso não joga? As explicações são muitas. Algumas fazem sentido, outras parecem teoria da conspiração. Mas todas elas estão movimentando o futebol brasileiro. E para entender essa história, é preciso voltar um pouco no tempo. Quem acompanha a carreira do Endrick sabe que essa não é a primeira vez que ele precisa lutar por espaço. Desde o Palmeiras, ele já enfrentava desconfiança. Hoje, muita gente lembra apenas do garoto que decidiu o Campeonato Brasileiro e virou protagonista do time. Mas poucos lembram do quanto ele precisou insistir para ganhar oportunidades. Na época, Abel Ferreira demorou a colocá-lo entre os titulares. Em alguns momentos, preferia improvisar outros jogadores do que utilizar um atacante de origem como o Endrick. Parecia que o jovem precisava provar seu valor em todos os treinos e em cada minuto que recebia. Só que chegou uma hora em que ficou impossível deixá-lo de fora. Na semifinal da Libertadores de 2023 contra o Boca Juniors, Endrick entrou e mudou completamente o jogo. A atuação foi tão impactante que praticamente obrigou a comissão técnica a dar sequência ao garoto. Depois disso, ele se consolidou e saiu do Palmeiras rumo ao Real Madrid. No clube espanhol, a situação era diferente. Afinal, a concorrência era pesada. Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé e outros grandes nomes ocupavam o ataque. Por isso, muita gente aceitava que Endrick tivesse menos espaço, mas o cenário começou a gerar estranheza na temporada seguinte. Sem receber muitas oportunidades, ele acabou sendo emprestado ao Lyon e, mesmo mostrando qualidade, viveu uma situação parecida. Em vários jogos foi um dos destaques da equipe, mas ainda assim recebeu críticas públicas do treinador Paulo Fonseca e, em determinados momentos, acabou no banco de reservas. Foi aí que surgiu uma pergunta importante. Será que existe algum problema além do futebol? Recentemente, uma informação divulgada pela imprensa trouxe uma possível resposta. Segundo essas reportagens, Carlo Ancelotti e sua comissão técnica enxergam o Endrick como um jogador extremamente talentoso, mas que ainda não segue as orientações táticas da maneira que eles gostariam. Na visão da comissão, o atacante teria dificuldades em cumprir determinadas funções coletivas. A principal delas seria a pressão na saída de bola adversária. O entendimento seria que Endrick gosta de sair muito da área para participar do jogo, buscar a bola e criar suas próprias jogadas, enquanto Ancelotti prefere um atacante que mantenha posicionamento e execute exatamente o que foi pedido. Existe até um exemplo curioso. Segundo essas informações, durante alguns treinamentos, o técnico pede para Endrick dominar a bola antes de finalizar. O jogador demonstra que entendeu, mas na primeira oportunidade, acaba chutando de primeira novamente, seguindo seu instinto. Na visão da comissão, isso mostra um atleta muito criativo, mas que ainda precisa evoluir coletivamente. Só que tem um detalhe nessa história que faz muita gente torcer o nariz para essa explicação. Muita gente acredita que o Endrick já provou mais de uma vez que consegue cumprir funções táticas dentro de campo. No Palmeiras, por exemplo, ele não era apenas um atacante que ficava esperando a bola chegar. O garoto pressionava a saída de jogo do adversário, ajudava na marcação e corria o campo inteiro quando era preciso. No Lyon, a cena também se repetiu. Em vários jogos, era possível ver Endrick voltando para acompanhar os adversários e contribuindo na defesa da equipe. Por isso, uma parte da torcida não compra a ideia de que o problema seja apenas tático, e quando uma explicação não convence, é natural que outras teorias comecem a aparecer. Uma das mais comentadas envolve os patrocinadores. Nas redes sociais, muita gente passou a levantar a possibilidade de grandes marcas esportivas terem algum tipo de influência, ainda que indireta, na situação do atacante. A teoria pode parecer exagerada para alguns, mas ganhou força por causa de uma decisão importante que Endrick tomou no início da carreira. Quando começou a se destacar no futebol profissional, ele recebeu propostas das maiores empresas do mercado. Nike, Adidas e Puma queriam fechar contrato com o jovem talento brasileiro, só que Endrick decidiu seguir um caminho diferente. Depois de conversar com a família e sua equipe, optou por assinar com a New Balance. A escolha aconteceu porque a empresa apresentou um projeto mais personalizado para a carreira dele. Entre as propostas estava até a criação de uma linha exclusiva de produtos com o nome do atacante, algo que chamou bastante atenção. E existe um detalhe curioso nessa história. Entre todos os jogadores convocados para a seleção brasileira, Endrick é o único patrocinado pela New Balance. A maioria dos outros atletas possui contrato com marcas tradicionais, como Nike, Adidas e Puma. Foi justamente isso que fez surgir a teoria de que ele poderia estar sendo prejudicado. Existe alguma prova concreta de que isso aconteça? A resposta é não.
Até hoje, não existe nenhuma evidência que confirme essa hipótese, mas como o futebol sempre foi cercado por grandes interesses financeiros e muitos bastidores que o torcedor nem imagina, muita gente continua desconfiada e alimentando essa discussão. Mas as especulações não param por aí. Outra história que circula envolve o comportamento do atacante fora de campo. Algumas pessoas chegaram a questionar se Hendrick teria dificuldades de convivência ou algum problema nos bastidores. Só que quem conhece o ambiente por dentro garante que a situação está longe disso. Os relatos apontam que Hendrick é apenas um garoto mais reservado. Ele não costuma chamar atenção, prefere ficar mais na dele e não participa tanto de alguns momentos do grupo quanto outros jogadores. E aí fica a pergunta: isso realmente deveria fazer diferença? Para boa parte da torcida, a resposta é simples. Não importa se o jogador é mais quieto ou mais extrovertido. O que o torcedor quer ver é desempenho dentro de campo. Se ele tem qualidade, faz gols e pode ajudar a seleção brasileira, o resto acaba ficando em segundo plano. Porque quando olhamos para seu histórico com a camisa do Brasil, encontramos vários momentos importantes. Gol contra a Inglaterra em Wembley. Gol contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Gol decisivo diante do México. Sempre que teve oportunidade, deixou sua marca. Por isso, a torcida abraçou completamente o atacante. Antes mesmo da convocação final para a Copa, seu nome já era um dos mais pedidos pelos brasileiros. Quando a lista saiu, apenas Neymar recebeu uma comemoração maior. Nas redes sociais, o apoio impressiona. Uma simples foto de Hendrick aquecendo antes da partida acumulou milhões de curtidas, dezenas de milhares de comentários e compartilhamentos, mostrando o tamanho da identificação que o torcedor criou com ele. E talvez esse seja o principal motivo de toda essa discussão. E tem um detalhe nessa história que, sinceramente, está fazendo muita gente perder a paciência. Porque se a comissão técnica realmente acredita que o Hendrick ainda precisa evoluir taticamente, existe uma pergunta que ninguém consegue responder. Como um jogador vai corrigir os próprios erros sem jogar? É a principal crítica que vem sendo feita por torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. Afinal, treinamento é uma coisa, jogo oficial é outra completamente diferente. É dentro de campo, sob pressão, com estádio lotado e adversários de alto nível que um atleta ganha experiência. E parece que a torcida brasileira já percebeu isso. E essa discussão ficou ainda maior quando a notícia sobre a avaliação de Ancelotti vazou para a imprensa. Boa parte dos torcedores interpretou aquilo como uma espécie de rótulo. Hendrick não é disciplinado. Hendrick não segue instruções. Hendrick precisa amadurecer. Só que quem acompanha a carreira do atacante faz uma observação importante. A personalidade dele sempre foi justamente uma das suas maiores virtudes. Desde muito novo, Hendrick nunca teve medo de assumir responsabilidade. Foi assim no Palmeiras, foi assim na base da seleção, foi assim nos amistosos da equipe principal. Ele nunca se escondeu do jogo, pelo contrário, sempre pediu a bola, sempre tentou decidir e nunca demonstrou receio de enfrentar jogadores muito mais experientes. E isso gera outra discussão interessante. Será que aquilo que alguns treinadores enxergam como falta de disciplina não é justamente a característica que transforma jogadores comuns em craques? Porque quando a gente olha para a história do futebol, encontra diversos exemplos. Grandes atacantes muitas vezes fugiam do roteiro, improvisavam, arriscavam jogadas improváveis, finalizavam quando ninguém esperava, criavam soluções que nenhum esquema tático conseguia prever. E talvez seja justamente esse o perfil do Hendrick. Agora eu quero saber da sua opinião. Se um jogador mostra talento, personalidade e histórico de decisões importantes, por que não dar a ele a chance de provar seu valor? Comenta aqui embaixo porque eu vou fixar as melhores opiniões.